Tudo bom? Eu sou Eliakim Batista, da TV Livro, um Zoom literário, que pertence ao grupo editorial Escortece. Esse grupo edita, imprime e comercializa livros desde 1982. É com prazer que hoje vamos conversar com o autor Rafael Moya Filho, autor de Diário de uma Democracia, 600 dias que marcaram o país, que está à venda na livraria Asa Bessa. O Rafael também é autor de Falando um Monte, Reflexões sobre o Brasil, e também de Sarney a Temer, que também estão à venda na livraria Asa Bessa. Olá, Rafael, tudo bom com você? Tudo bem, Eliakim, é um prazer enorme falar com você e estou à inteira disposição para que a gente possa bater um bom papo literário, né, sobre esse lançamento que estamos fazendo. Ótimo, legal, legal. Rafael, então você pode começar se apresentando, por favor, falando quem é você, sobre a sua carreira na administração, também como em vários veículos de comunicação, enfim, eu quero te conhecer um pouquinho. Beleza. Bom, meu nome é Rafael Moya Filho, eu sou casado, tenho 3 filhos, nasci em São Paulo, moro em Bauru desde 1996 por força do meu trabalho na CESP, onde eu, durante 38 anos, trabalhei. Entrei em 74, me aposentei perto ali de 2011, né? Então, eu vim para Bauru justamente para isso. E aqui em Bauru eu tive a oportunidade de começar a escrever, né? Eu sou formado em administração, em gestão pública, né? É um curso que eu fiz mais recentemente, e durante todos esses anos na CESP, cheguei até o cargo, entrei como office boy e saí como especialista em administração 3. Após me aposentar, eu comecei então a escrever, a colocar em livros aquilo que eu tinha ou não guardado. A partir de 2018, né, por ocasião de conhecer o grupo Escortece, eu enveredei para um caminho que me parece ser aquele que eu vou trilhar daqui para frente, né? Que é o caminho de escrever sobre a história e sobre a política do Brasil, né? O de Sarney a Temer é um livro que fala justamente sobre um período muito grande da história, e o Diário da Democracia dá continuidade. Bom, por fruto de me aposentar e de estar escrevendo muito para todos os veículos de jornais e sites do país, eu acabei sendo convidado para ser membro de uma organização. Ela não existe mais, mas durante 4, 5 anos eu trabalhei na Batra, Bauru Transparente, como voluntário. Isso me deu um grande conhecimento sobre cidadania, sobre ética, e acabou me aproximando dos veículos de comunicação. Um deles, na época, a Rádio Auriverde, AM, aqui de Bauru, onde eu comecei como colunista e depois passei a ser comentarista do jornal da Rádio Auriverde. Ao final da Rádio Auriverde, ela fez uma associação com a Jovem Pan de São Paulo. E hoje, há 2 anos, existe a Rádio Jovem Pan News Bauru, onde eu sou comentarista às quartas e aos sábados toda semana. E lógico que isso me trouxe uma enorme responsabilidade, porém um grande cabedal, um grande conhecimento, porque você, para participar ao vivo, responder perguntas ao vivo, você tem que ler muito, buscar conhecimento. Então eu fui fazer uma nova faculdade, leio muito e busquei muito conhecimento. Isso acabou me ajudando na hora de fazer, escrever os livros, né? Esses 3 últimos livros tiveram muito a ver com toda essa experiência, tanto na extinta Batra, como na Auriverde e agora na Jovem Pan, né? Então, isso me ajudou bastante, muito, nesse trabalho. Bacana, Rafael, bacana. E agora, falando um pouquinho desse seu lado literário, essa sua nova carreira de vida, né, após a aposentadoria, como você falou, você está lançando agora aqui com a Escortece o Diário de uma Democracia, 600 Correto. dias que marcaram o país. Quais são esses 600 dias? O que vem relatado nesse diário? Aqui tem, na capa tem a imagem de Brasília. E aí,
o que, que você pode falar desse livro para a gente? Bom, esse livro, como você muito bem disse, ele não deixa de ser, ele é uma continuação do anterior, Sarney a Temer. E por quê? Ele pega o final do governo Temer e depois ele entra naquela parte onde estão se formando as candidaturas para 2018 e a candidatura vencedora, que foi a de Jair Bolsonaro. Então, dali para frente, ele pega os 600 primeiros dias da gestão do Bolsonaro e analisa esses 600 dias. Uma série de tópicos, uma série de questões que aconteceram, de formação de ministério, de troca, enfim, tudo aquilo que nesses 600 dias aconteceram no governo Bolsonaro, ele está relatado no livro, né? Eu até brinco com o João Scortese, quando eu estava escrevendo o livro, eu conversei com ele a respeito do livro. E eu tinha uma dúvida muito grande com relação ao título do livro e com relação ao prazo de duração do livro. Porque eu falei, João, eu estou entusiasmado demais, estou escrevendo todos os dias, estou escrevendo, daqui a pouco eu estou vendo que eu vou chegar no final do governo dele e eu não terminei o livro. E o João, com aquela tranquilidade, com aquela paciência e com aquele conhecimento dele, chegou para mim e falou, olha, isso que você está fazendo é um diário da democracia nossa. E aquilo pronto. O nome estava definitivamente colocado, então foi uma ideia do João, e a partir dali eu defini que nós tínhamos que ter um prazo, um horizonte, senão realmente assuntos na democracia brasileira, no governo brasileiro, não faltam. Você e todos nós sabemos disso. Então, se eu continuasse escrevendo, eu entrava fundo em muitos assuntos e o livro ia ficar muito extenso. E aí eu falei assim, então vamos pegar os 600 primeiros dias, e em cima desses 600 primeiros dias nós vamos exercer o poder de crítica, de análise sobre o que está e o que aconteceu nesse período, né? O que estava acontecendo e o que aconteceu nesse período. Joia, joia. E por que 600 dias? Tem algum número específico que aconteceu nesse dia ou não? Foi apenas para deixar um número redondo? Não é um número cabalístico, não tem nada a ver com... É que, como eu disse anteriormente, se eu deixasse a coisa esticar, por exemplo, eu não poderia colocar lá os primeiros 831 dias, os primeiros 750. Então, eu falei, bom, eu tenho que pegar um número reto, aí um período correto, e aí foi onde eu peguei do começo de janeiro, porque o livro começa antes, na verdade, mas de gestão, a partir de 1º de janeiro, eu falei, bom, se eu levar até 600 dias, eu chego em agosto. E eu estava, nesse período, mais ou menos em maio, junho, escrevendo. Falei, bom, então o meu horizonte tem que ser até os 600 dias, porque assim eu tenho comigo e com a obra um final. Senão eu vou acabar ultrapassando. Eu vou entrar setembro, outubro, e aí eu vou acabar extrapolando um pouco mais em termos do volume do livro, em termos da leitura. Então foi isso que aconteceu. Na verdade, foi mais ou menos um balizamento com base na possibilidade de ter 600 dias, e que ele terminaria ali em agosto, ou seja, 3, 4 meses antes do final, enquanto eu estava escrevendo. Sim, bacana, bacana. E você já disse, né? O Diário de uma Democracia, ele é a continuação de um outro livro seu, que é o de Sarney a Temer, que eu achei muito bacana. É como se fosse também um diário, né? Relatos de quem vivenciou esse período da nossa história do Brasil. Você pode comentar um pouquinho sobre ele? O Sarney a Temer, eu lendo e ouvindo e conversando, eu percebia que as pessoas, ou algumas pessoas, é claro, deturpavam muito o que aconteceu na ditadura e no pós-ditadura, né? E com o passar dos anos, isso se agrava, porque as pessoas, aquelas que não vivenciaram, não buscam na literatura, muitas vezes, nos livros de história, de política, se aprofundar em determinados assuntos. Então, o que acontece? Eu comecei a imaginar o seguinte, espera um pouquinho, por que não colocar isso em livro? Só que o período é grande, ou seja, o término da ditadura
e o começo da eleição indireta que levou Tancredo Neves ao poder e Sarney como vice, até o governo Temer, porque estávamos vivendo, naquele período, já o governo Temer. Então, eu comecei a fazer. Só que, no livro de Sarney a Temer, eu procurei sintetizar bastante, porque se eu fosse escrever como eu escrevi no Diário de uma Democracia, o livro teria 800 páginas no mínimo 800 páginas. E a gente sabe que é inviável no Brasil um livro tão grande, tão volumoso. A maioria das pessoas, só de olhar o tamanho, já desiste, não compra, não tem aquela vontade de ler. Então, eu realmente pus em prática o poder de síntese para poder pegar Tancredo, depois Sarney, com o seu falecimento, e Sarney em seguida, e aí todos os presidentes da República procurando, de uma maneira sintética, fazer uma análise do período de cada presidente da República. Sem partidarismo, sem clubismo, sem amor a esse ou aquele, sem ódio a esse ou aquele, de uma forma isenta, para que quem fosse ler realmente tivesse uma aula, podemos dizer, do período. Ou seja, quem foi Itamar Franco, quem foi Sarney, como que foi o governo deles, o que eles fizeram, etc, etc. Então, esse é mais ou menos a história do livro de Sarney a Temer. Isso que eu gosto na sua leitura, folheando os livros, que você não põe um lado X, um lado Y, você mostra para nós o fato, né? E hoje em dia isso está muito difícil, como no Diário de uma Democracia você fala das fake news, né? Sim, sim. Que são muito importantes no momento que a gente vive, não só na política, na nossa vida, né? A gente combate, a gente discute, mas ela está presente na nossa vida, né? Então, eu procuro olhar com muita isenção para os assuntos, porque senão fica uma coisa tendenciosa ou ela fica partidária. E primeiro que eu não sou filiado a nenhum partido, nem nunca fui. Segundo que o leitor, ele quer, logicamente, saber a verdade. Ele quer ter a condição de ler o livro e falar, puxa vida, eu não conhecia isso, não sabia daquilo, legal, aprendi isso, ou não aprendi aquilo, ou isso eu já sabia. Enfim, ele pode até discordar, mas ele não vai, logicamente, perceber qualquer tipo de situação político-partidária, vamos dizer. Que aí seria algo que eu não faria de forma alguma, né? Então, colocar a verdade e em fatos que, muitas vezes, o Diário da Democracia ele tem alguns fatos que são muito complexos, né? E eu procurei, tem assuntos, inclusive, que eu coloquei as duas vertentes. Um lado acha que aconteceu, o outro lado acha que não aconteceu, enfim, para poder deixar bem claro. E aí o leitor, logicamente, vendo e lendo as duas vertentes, vai chegar à sua própria... Coisa que eu também reparei que a garotada geralmente não gosta de ler. Por ele ser um livro bem conciso, isso se encaixaria perfeitamente numa escola, ali para um pessoal universitário que precisa saber a história dos nossos presidentes. Então, ele é muito bacana mesmo. Sem dúvida. Isso eu já ouvi e isso me deixa muito feliz, porque enche a gente de orgulho, porque a gente sabe da importância que existe no livro, a importância na literatura e, mais ainda, a importância na educação. Então, se ele faz parte, ou ele poderia fazer parte na educação, isso aí me deixa muito feliz e muito orgulhoso. Tá certo. Saiu esse ano aqui pela Escortece e eu quero que você apresente um pouquinho sua obra Falando um Monte, que ela demorou para ser construída e é um conjunto de diversos textos, né? Perfeito. Olha, esse livro, na verdade, ele poderia ter sido um dos primeiros a ser publicado por mim, né? Ele contém, e o nome Falando um Monte, Reflexões sobre o Brasil. Falando um Monte, uma alusão ao meu blog, que tem 12 anos de existência e já tem mais de 1.180.000 acessos e 1.300 artigos publicados nesse período de 12 anos. Então, é uma alusão ao meu blog.
E reflexões sobre o Brasil, por quê? É uma coletânea de artigos. Na minha vida, Eliakim, eu já publiquei 1.400 artigos. Essa semana passada eu atingi esse número. Ao longo desses 23 anos, 24 anos, são 1.400 artigos publicados. Então eu peguei um percentual, talvez 10%, né, cento e poucos artigos, e trouxe nesses 23 anos, lá do comecinho, ainda na cidade de Bariri, depois Bauru, e puxei até 2019. Na ocasião, eu já tinha lançado em 2018 o de Sarney a Temer, eu acabei lançando ele via e-book. E a Scortese não lança só o e-book, ela lança em papel e aí, em conjunto, ela lança em e-book. Aí eu acabei conversando com a Scortese e fiz o contrário. Eu lancei ele em e-book e agora estou fazendo pela Scortese esse lançamento em papel. Então, ele contém artigos que são, muitos deles, atemporais, nesse período de 23 anos, de aproximadamente 1996 a 2019. Né? E os artigos, eles têm uma importância na minha vida muito grande, porque não só no meu blog, que eu tenho esse histórico que eu acabei de falar, mas eu publico artigos e textos no Estadão, no Diário de Minas, no Estado de Minas, perdão, no Diário da Manhã de Goiás, num blog muito bom que existe em Uberlândia, o blog Uberlândia Hoje, e alguns outros blogs menores que me solicitam e eu acabo escrevendo. Então, os artigos fazem parte da minha vida. Né? Então, esse livro é uma coletânea de parte desses artigos nesse período que eu citei de 23 anos. Nossa, que legal, que bagagem, né, Rafael? Parabéns. Obrigado. Qual que é o endereço do seu blog para quem está nos assistindo poder acessar? Falando um monte, .blogspot.com.br. Okay. Falando um monte, tudo junto, né? .blogspot.com.br. Bacana, bacana. Então acesse aí o blog Falando um Monte do Rafael Moya. Garanto que você vai gostar bastante. Eu dei uma olhada e vale a pena. Você chegou a olhar? Cheguei, vi as últimas notícias, os últimos artigos. Ele tem algo que é o seguinte, ele tem, além dos meus artigos, né, nesses 1.300 artigos, ele tem também artigos de Juan Arias, ele tem artigos de Mário Vargas Llosa, enfim, de jornalistas, de intelectuais, tanto internacionais como nacionais, né, que eu posto para que a gente possa também ter visões do mundo separadas da minha, né? Não somente a visão do Rafael Moya, mas também dessas pessoas que são inteligentíssimas, são cultas, são muitas vezes grandes jornalistas, né? E eu faço questão de vez em quando estar colocando lá também. Bacana, bacana. Rafael, o que você acredita do futuro e o que falar sobre o futuro em um momento tão incerto como esse que nós estamos agora? É um momento muito difícil para a gente falar sobre o futuro. A gente tem esperança, a gente tem fé de que a ciência consiga sobrepujar todos essas situações que nós estamos vivendo, de pandemia, de vírus, de cepa nova, de variantes, enfim, tudo isso que tem trazido muita dor, muita tristeza, né? E tem mudado a vida no planeta. Né? Nós, até 2 anos atrás, jamais imaginaríamos que nós fôssemos passar por um período tão difícil, tão triste, onde você tem que, muitas vezes, na maioria delas, se isolar, dependendo da sua profissão. Você fica privado, muitas vezes, do convívio com filhos. Eu tenho um filho em Sorocaba, que raramente eu vejo ele e a esposa. Enfim, são dificuldades que todos temos e isso acarreta uma série de problemas. Né? Nós temos aí um aumento do número de pessoas com depressão, com síndrome de pânico, enfim, problemas psicológicos que acabam, e é óbvio que acabam acontecendo. Mas a gente tem que ter esperança e fé no ser humano, tem esperança e fé na ciência,
para que a gente possa ultrapassar e encontrar as soluções, seja através das vacinas, seja através dos remédios, para que a gente não tenha que estender esse drama, né, por mais um período maior do que o que a gente já está vivendo e presume-se viver até que o país esteja inteiro imunizado, né? Com relação ao futuro da humanidade, levando em consideração tudo que a gente vê, muitas vezes a gente acaba sendo pessimista ou ficando pessimista. Porém, a gente tem que olhar para Israel, a gente tem que olhar para Nova Zelândia, a gente tem que olhar para a Austrália e a gente perceber o seguinte: existe muita gente preocupada com a humanidade, existe muita gente trabalhando em prol da ciência pelo conjunto do seu país e da humanidade. Então, é essa hora que a gente tem que dizer, puxa vida, vamos acreditar, vamos seguir em frente, porque existe, sim, luz no fim do túnel. O que nós precisamos é realmente ter o acesso a essa situação de modernidade, a essa situação de coisa, e aí depende, obviamente, de uma série de fatores. Mas a gente sempre tem a esperança que isso venha a acontecer. Bacana, linda mensagem, Rafael. Agora tenho outra questão a falar. Você incentiva a leitura dos livros ali para as pessoas que estão à sua volta, fora os seus livros, bons livros, né? Qual mensagem que você deixa para as pessoas para que elas leiam mais? Eu tenho feito isso já há algum tempo, né? Inclusive no meu Facebook eu tenho que, a cada 15 dias, eu coloco lá dicas de livros, né? Isso é muito legal. Muitos que eu já li, alguns que eu ainda não li, mas já conheço a história e o autor, enfim. Eu tenho procurado incentivar as pessoas, de uma forma direta e indireta, para que elas possam ter acesso à leitura. Esse é um hábito que não pode ser perdido, né? Não existe modernidade no mundo, não existe tecnologia no mundo que possa superar o conhecimento que se adquire através da leitura. Seja ela de um livro de política, de história, romance, ficção, não importa. Todos eles são importantes. Todos eles trazem para nós, desde a eternidade até a nossa terceira, quarta idade, um conhecimento que muitas vezes a gente não sabia, não conhecia, ou que muitas vezes vem para afirmar certos conceitos que nós temos, e através da leitura a gente vai em busca disso tudo, né? Então eu tenho procurado fazer isso, não só com os meus livros, mas também com a divulgação de outros trabalhos, de outros livros que eu acabo lendo muito também, e são interessantes e acabam sendo algo muito positivo, né? Para tentar incentivar e conscientizar as pessoas da importância da leitura. Legal, bacana. Rafael, eu quero te agradecer imensamente por esse bate-papo, agradecer pela sua contribuição literária, que é muito rica, e pode ter certeza que seus livros serão uma cápsula do tempo e vai ser estudado por muitos e muitos anos. Parabéns. Eu agradeço muito, agradeço a oportunidade de estar aqui com você, de poder falar sobre os meus livros, falar um pouquinho sobre a minha história, e estarei sempre à disposição do Grupo Scortese, né, para que a gente possa sempre trocar ideias e estar conversando. Eu tive em 2018, se você me permite, uma das experiências mais lindas e mais gratificantes da minha vida, que foi lançar o De Sarney a Temer na Bienal Internacional do Livro, lá com o João Scortese, com a Fernanda. Foi minha família, enfim. Foi um momento mágico, porque eu tenho hoje 62 anos e ao longo da minha vida, morando em São Paulo principalmente, eu ia na Bienal, eu ainda na época era no Ibirapuera, e aquilo era um sonho, né? Ir à Bienal já é algo surreal, já é algo muito legal. Agora, você ir como autor não tem preço que pague no mundo aquela sensação e aquela emoção. Então, os livros, só por terem me dado esse contato com a Scortese e a possibilidade de lançar um deles na Bienal Internacional do Livro,
já valeu a minha vida como autor. Nossa, que belo testemunho. A gente aqui da Escortece, nós ficamos todos muito felizes em saber dessa sua gratidão e saiba que ela também é recíproca. Obrigado. Nós também somos gratos ao Rafael e as portas da Escortece sempre vão estar abertas para você. Um grande abraço, muito obrigado. Ótimo. Deixo então o último recado que os livros Diário de uma Democracia, de Sarney a Temer, e também Falando Monte, você encontra na livraria Asabeca. Acesse www.asabeca.com.br. A TV Livro agradece você ter nos assistido até aqui e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.